Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Susan, da disciplina de língua portuguesa. E o nosso tema de hoje é ponto de vista do narrador, sinais de pontuação e verbos de enunciação. Você lembra da nossa última aula? Na nossa última aula, a gente trabalhou um conto. Isso mesmo, é um conto que está lá no seu livro didático de língua portuguesa, volume 4, na página 40. O conto se chama O Baú Secreto da Vovó. Neste conto, temos uma neta narrando como foi que ela perdeu o medo do mar. Isso, a sua avó mostrou um baú cheio de objetos, cheio de lembranças e foi explicando para ela a importância de cada lembrança que estava no baú. E conforme a história vai se desenvolvendo, a menina acaba entendendo que não precisa ter medo do mar. Na nossa aula de hoje, precisamos trabalhar ponto de vista do narrador. Bom, para começar, você sabe o que é ponto de vista? Ponto de vista é o que eu acho sobre alguma coisa, a minha opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, no meu ponto de vista, dançar é algo muito legal. No meu ponto de vista, ou seja, na minha opinião, o que eu acho sobre esse assunto, sobre a dança, é que é muito legal. Nas histórias, a gente vai ter o ponto de vista do narrador. Então, o ponto de vista do narrador é o que o narrador acha sobre aquela história. O narrador coloca ali na história a sua opinião. No caso deste conto, nós temos um narrador personagem, que é um narrador que participa da história. Lembram que a gente tem o narrador personagem, o narrador onisciente e o narrador observador? Que o narrador observador é o que somente observa a história e narra os fatos. O onisciente, às vezes ele narra, às vezes ele participa. E o narrador personagem, que é um narrador que está dentro da história. Geralmente ele está contando algo sobre ele, ou algo que ele viveu, que ele viu, e ele participa, ele é o personagem daquela história. Neste conto do Baú Secreto da Vovó, a gente tem um narrador personagem, que é a neta. Ela está contando a história, narrando uma história sobre ela. E para encontrar esse ponto de vista da nossa narradora, é muito simples. Você deve ter escutado o conto. Na aula anterior, eu narrei o conto inteirinho. Então, eu gostaria de saber agora. Você sabe me dizer qual é o ponto de vista do narrador neste texto? O que a menina acha dessa história? O que ela concluiu dessa história? Você sabe me dizer? O ponto de vista do narrador, nesse caso deste conto, é o seguinte, olha. Ela termina a história falando assim: vovó mostrou para mim outros objetos e assim fui descobrindo que se não fosse o mar que eu temia, não haveria o encontro de meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca esperava e nunca vai conseguir controlar. Então, o ponto de vista da nossa narradora é que foi muito positiva essa experiência dela com a avó, porque foi através dessa experiência de a avó mostrar os objetos do baú que ela perdeu o medo do mar. E ali ela coloca, né, que são coisas que a gente não pode controlar. E que se não fosse o mar, não haveria o encontro dos avós dela. Então, esta é a opinião da narradora sobre a história que ela contou. Outro detalhe que nós também podemos explorar nesse conto são os verbos de enunciação. Meu Deus, prof, o que é isso? Bom, primeiro nós temos que lembrar o que é verbo. Você lembra o que é verbo? Isto mesmo. Verbos são palavras que indicam a ação ou fenômeno da natureza. Enunciação
quer dizer algo que vem antes, quer dizer anunciar, avisar. Então, verbos de enunciação são verbos que vêm antes da fala. São verbos que indicam que alguém vai falar. Como, por exemplo, disse, falar, responder, gritar. No trechinho, trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse. Esse disse é um verbo de enunciação. Disse é verbo porque está indicando uma ação, né? É do verbo dizer. E ele está indicando que alguém vai falar. Outro detalhe importante são os dois pontos. Então, disse, dois pontos. Travessão indicando a fala. Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Então vejam, esse disse está anunciando que a vovó vai falar. Então, ele é um verbo de enunciação. Vou colocar para vocês aí mais alguns exemplos de verbos de enunciação, para ficar bem clara a função desses verbos nos contos, nas histórias, nas narrativas. Perguntou, respondeu, disse, falou, exclamou, pediu, afirmou, explicou, questionou, repetiu. Protestou, gritou, declarou, ordenou, comentou, concordou, negou, queixou-se, desculpou-se, justificou, refletiu, suspirou, replicou, concluiu e desabafou. Muito bem, agora vamos observar esse conto com um olhar dos sinais de pontuação. Sim, porque nesse conto da vovó temos muitos sinais de pontuação. Temos lá ponto de interrogação, temos travessão, temos dois pontos, temos ponto final, ponto de exclamação. Agora vamos analisar o uso de cada sinal de pontuação desse dentro do nosso conto. Vou colocar aí para você um trechinho do conto para a gente observar os sinais de pontuação que aparecem nesse trecho e refletir qual a função de cada um deles. Na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava em Santos, trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse: Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto, nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? Neste trecho, temos vários sinais de pontuação. Temos ali os dois pontos. A função dos dois pontos é introduzir palavras, expressões ou frases que servem para esclarecer ou explicar uma passagem anterior, ou também para anunciar a fala de alguém. Neste caso, os dois pontos estão anunciando a frase: Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Perceba que no começo da frase também temos o travessão. Isso, o travessão indica a fala dos personagens e também é um sinal de pontuação. Conseguimos observar nesse trecho também o ponto de interrogação, que indica uma pergunta, como na frase: Como assim? Onde? Temos também o ponto final, que indica o final de uma ideia ou de uma frase, como por exemplo na frase lá no fundo da garagem.
Agora é com você. Para continuar aprimorando os seus conhecimentos, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo atividades para você resolver e voltar a conferir no vídeo de correções. As páginas serão retiradas do seu livro didático de Língua Portuguesa, volume 4, páginas 51 e 52. Eu tenho certeza que você vai arrasar nas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijinhos!